Lições de Éfeso, uma igreja caída. Estamos dando continuidade ao nosso estudo hoje, vendo o que aconteceu na hora que o Espírito Santo veio para o cenáculo. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento é tremendo. Na hora do batismo com o Espírito Santo, até fala que eles foram cheios do Espírito Santo, então existe um paralelo, é como se fosse falar a mesma coisa, né? Um sinônimo. Agora, em versículo 14, diante da multidão que agora está ouvindo, porque ouviram os discípulos de Jesus falar nas línguas dos povos que estavam reunidos em Pentecostes, lá em Jerusalém, de muitas nações, a lista aqui: Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Todos ouviram os discípulos falando das maravilhas de Deus na sua própria língua e ficaram chocados. Pedro se levanta e ergue a sua voz. Para todo mundo isso está parecendo um momento que os discípulos ficaram bêbados. E Pedro fala: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. O que estava acontecendo parecia para o povo, tá? Um momento de bebedice, um momento de embriaguez. E Pedro tem que falar: não é isso. E aí ele vem e ele prega. O que é que Pedro faz quando ele recebe o Espírito Santo? Ele prega: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele prega sobre este arrependimento. E nisso, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A primeira coisa que Pedro faz é pregar arrependimento, pregar a mensagem do reino. E aí a gente, continuando, eu acho muito importante isso, capítulo 3. Eu podia discursar sobre outras coisas aí, mas vamos ver capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O homem tinha pedido cura? Não, ele pediu esmola. Eles falaram: olha aqui, esperando que eles foram tirar do bolso uma esmola e dar para ele. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho
isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu a ele todo o povo a andar e louvar a Deus e reconhecer ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta famosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. O que eu quero ver aqui? Lembra que eu falei que Jesus recebeu uma missão do Pai para executar de uma forma indiscriminada porque ele tinha poder? Você não tinha que ter fé. Quanta fé tem um morto para ressuscitar? Quanta fé tinha o servo do centurião? Fé demonstrada ali, e Jesus reparou, foi do centurião. Mas quem recebeu a cura foi seu servo. A mulher cirofeniciana, quanta fé tinha a filha? Era a mãe que estava levando até uma... Ela foi insultada, foi chamada de cachorra. Mas ela não se ofende e ela fala, mas até os cachorros comem das migalhas. E Jesus reparou a sua fé. Mas a filha que expressou fé, não. Jesus, porque ele tem uma missão, atendeu. Ele executou as obras do Pai para as quais ele foi enviado para a terra executar. Quero ver Pedro e João aqui. Eles receberam o Espírito Santo, eles foram para o templo, agora eles não voltaram para Galileia, eles estão no templo, indo para adorar. E nessa hora, o que acontece? Tem alguém, lembra que eu falei do centro cívico? Quando Jesus saiu do deserto, ali vai encontrar as pessoas enfermas que vão pedir esmola. Agora, no templo em Jerusalém, é que as pessoas aglomeram os doentes, os enfermos, para pedir esmola. E Pedro não atendeu o pedido do aleijado. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha recebido a missão. E o homem não precisava de dinheiro. Ele precisava ser curado. Que o Pai queria curá-lo. E o Pai tinha dado poder para o Pedro curar de uma forma indiscriminada. O homem não pediu. E não tem nada aqui que diz que o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento. Eu já cogitei isso no passado. Não está escrito aqui, mas deve ter ministrado um Espírito Santo para ele, uma palavra de conhecimento para ele curar. Não, cura é essa. Não tem isso. Muito mais parece como Pedro observando Jesus ministrar cura dentro da missão que ele recebeu para executar de forma indiscriminada, ele agora, recebendo o mesmo poder, sabe que ele tem que seguir executando a missão como Jesus executou. E Pedro e João curam o aleijado. É impressionante. Para mim, quando você chega, você deixa a palavra falar, sem impor alguma coisa nossa nisso. Eu estou vendo que Pedro, depois de pregar arrependimento, logo parte para a missão do Messias. Pedro fez uma reunião, ele chamou as pessoas, ele chamou o aleijado. Não, chega na sexta-feira, a gente tem uma reunião, né? São as 7 semanas de cura. A gente vai fazer uma campanha para você, 7 semanas. E ele fez isso. Pede para a pessoa que te trouxe aqui, levar lá no cenáculo onde a gente está reunido. Nada disso. Ele... Desculpa, eu estou querendo quebrar as fortalezas que eu mesmo
tive que deixar o Espírito Santo quebrar. Tá? Ele chamou os adoradores para adorar na porta, para criar uma atmosfera de fé, de adoração, no qual ele pudesse então curar? Não. De certa forma, ele nem viu e ofereceu. O homem pediu esmola. E Pedro sabia. Não posso dar esmola quando eu posso curar o homem. Oh, gente. Quanto isso vai acontecer agora com a gente? Ele, por acaso, pediu para as irmãs da intercessão vir e ficar em volta enquanto ele, João, ministrou cura para o aleijado? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem pensado, tem que gerar isso, tem que fazer aquilo. Quando eu creio que o que Deus está para fazer e quer fazer em nós é nos comissionar, como Jesus comissionou, e nos dar o poder para cumprir a missão. Missão que Jesus estabeleceu como padrão. E nós estamos vendo isso na vida de Pedro e de João. E em seguida, o que acontece? Só quero fazer o comentário. Aí começa as perseguições. O que é que Jesus falou quando ele enviou os 12 a primeira vez? Capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. Eles efetuam a primeira cura e o que acontece? O povo se admira e fica atônito. Os governantes começam a perseguir. Na próxima, nós vamos ver um outro momento em que todos, de muitos lugares, são curados.